Olá, vamos ao texto? Mateus capítulo 16, versículo 1. E chegando-se fariseus e saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal. E Jesus, respondendo, uma geração má e adúltera pede um sinal, nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-o, retirou-se. E Jesus disse: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Fariseus e saduceus pediram sinal, e Jesus respondeu: geração incrédula e adúltera, não vos darei sinal algum. Porém, João capítulo 14, verso 12: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Marcos capítulo 16, no verso 15 em diante. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Atenção ao verso 17. E estes sinais seguirão aos que creem. Aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que o seguiram. Amém? Então observa, sinal para fariseu e saduceu? Não. Sinal para corpo de Cristo? Sim, e muito. Estes sinais seguem quem crê. Você crê? É seu direito. Por isso eu digo, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, arrependimento. Do juízo, condenação, para quem não se arrepende. E a justiça nos dá direito a algumas coisas. Vamos ao Coríntios agora? Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de maravilhas. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernimento de espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Prossigamos, Atos 19, verso 2. Disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles lhe disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizaram. Falaram línguas e profetizaram. Falaram línguas e profetizaram. E estes eram ao todo uns 12 homens. capítulo 1 Coríntios 14. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vós falais em línguas, mas eu quero muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, o que vos aproveitaria? Se não vos falasse eu por meio de uma revelação, ou ciência, ou profecia, ou doutrina? Versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Procurai abundar nos dons para a edificação da igreja. Por isso, o que fala a língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Observa que nas Escrituras,
elas nos deixam um recado nas entrelinhas, que é uma prática muito comum, o ensino ser compartilhado pela metade. Todo crente, eu digo todo, conhece, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E a parte de baixo? E esses sinais seguirão os que creem. Quais sinais? O que nós acabamos de dizer. Os sinais são para quem crê. Os sinais são para aqueles que creem. Ora em língua, peça para que interprete. Abundar nos dons, mover nos dons, para que a igreja seja edificada. Não aceite ensino compartilhado pela metade. Fariseu e hipócrita nunca vai ter sinal, mas quem crê vai.